Vou ler a palavra de Deus no número de Salmos, número 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes e não fizestes com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Eu gosto muito de ler esses salmos, porque foi a primeira palavra que Deus me deu quando eu era nova convertida. A primeira oportunidade que eu tive de dar a palavra foi numa consagração de jovens. E eu li essa palavra e falei algo que Deus colocou no meu coração. Eu lembro muito bem o que Deus colocou no meu coração para dizer que Deus tinha me chamado como ministra da sua palavra. E contei o testemunho de como eu vim para Cristo. Aos 19 anos eu vim para Cristo e comecei a dar os meus primeiros passos. Comecei a ingressar no grupo de jovens. E começou a brotar desejos no meu coração. Eu queria receber o dom celestial. Queria falar em mistérios com Jesus. Era um desejo do meu coração. E foi na busca constante, em jejum, em oração e na minha insistência de estar ali nos cultos, que Deus realizou esse desejo do meu coração. Foi num culto, no culto da mocidade, que Deus me presenteou com esse dom maravilhoso, o dom celestial, o batismo com o Espírito Santo. E Deus começou a trabalhar na minha vida, a me dar dons maravilhosos para exercer na obra do Senhor. Sabemos que os dons que Deus nos concede é para edificação da igreja, é para trazer vidas para Cristo. E assim também temos comunhão com o Senhor, porque o Espírito fala com Deus. Nós temos o contato com Deus. O Espírito Santo, ele nos consola, nos ajuda, nos ensina e nos guia a toda a verdade. Ele convence o pecador, convence do pecado, do juízo e da justiça. E ele é o outro ajudador que Jesus prometeu que iria enviar após ele subir ao Pai. E Jesus, ele subiu ao Pai e nos concedeu o Consolador, o dom celeste. E graças a esse amor, e graças a essa promessa maravilhosa que Jesus enviou a cada um de nós, que hoje podemos estar aqui, tendo comunhão com Deus, tendo paz com Deus em Cristo Jesus. E podemos sentir a presença de Deus. E é motivo de exaltar ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Passei por muitas dificuldades durante toda a minha caminhada. Minha caminhada não foi nada fácil. Quando eu recebi esse presente maravilhoso, no terceiro dia, quando eu estava ainda sentindo a presença de Deus, era muito forte.
a glória de Deus sobre a minha vida. Teve alguém que não tinha a visão de Deus. Tentou fazer algo que não era propício naquele momento. Ela confundiu com outro tipo de manifestação. Eu fui envergonhada diante de uma igreja, numa tarde da vitória, e a igreja estava cheia. Era uma tarde da vitória que eu sempre estava presente ali. Eram muitas pessoas naquele tempo. Era a coisa mais linda, a glória de Deus descia naquele lugar. E eu estava naquela chama do primeiro amor, sentindo aquela presença maravilhosa. E a pessoa me chamou diante de todos ali e falou para mim: falar as mesmas palavras que ela estava dizendo, para repetir as mesmas palavras. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Para mim foi muito terrível, porque eu tinha certeza que Deus tinha me batizado com o Espírito Santo. Mas Deus, Ele é tão bondoso comigo, tão bondoso com nós que servimos a Ele. Deus continuou me renovando. Deus continuou falando comigo. Deus continuou me fortalecendo. O inimigo sempre tentou tirar o jovem da presença de Deus. Eu era uma jovem, estava no primeiro amor. Teve um momento que uma pessoa falou para mim que a juventude não gostava de mim. E eu só tinha 2 anos de fé. Ninguém te suporta, ninguém gosta de você. A juventude não gosta de você. E eu não entendi o porquê. Porque eu sempre estava ali orando com a mocidade. Eu estava ali em todos os ensaios. Eu estava ali perseverando na caminhada. Todos os dias na casa do Senhor, na oração da manhã, na oração da noite. Em todas as campanhas que a igreja estava fazendo ali, eu estava. O inimigo tentou tirar a minha vida quando eu estava no início da caminhada. Eu era jovem, não tinha experiência de vida. Comecei a cantar, Deus me deu o dom do louvor. Comecei a solar na mocidade, a cantar na igreja. E por muitas vezes o inimigo também tentou calar a minha voz. Tentou fazer com que eu desistisse da caminhada, para me parar de cantar. Porque infelizmente, muitas vezes fui excluída para não cantar, para não solar nos grupos. Mas eu sempre ali louvando, eu marcava meu nome para louvar ali. E eu cantava em todos os cultos, não estava fazendo questão nenhuma naquele momento. Porque a força de Deus estava sobre mim, a presença de Deus era grande na minha vida, o renovo de Deus sempre descia sobre mim. Por isso que a palavra de Deus nos afirma: jovens, vós sois fortes, vós vencestes o mundo, porque a força de Deus está na tua vida. A força de Deus está conosco. A força está em você, jovem. Se você está começando a caminhada, Jesus é contigo. Não deixa os embaraços dessa vida te afastar dos caminhos do Senhor. Nenhuma palavra ao contrário, negativa, tentando invalidar os teus sonhos, as promessas de Deus na sua vida. Nada vai impedir de cumprir as promessas de Deus na sua vida. E assim foi indo, 19 anos servindo a Deus. E chegou um momento. Esse é o momento mais difícil para mim relatar. No ano de 2022, aconteceu algo muito terrível na minha vida.
por causa de tanta dificuldade, tantas coisas que aconteceram durante a caminhada, a depressão chegou na minha vida e chegou com força para me derrubar. Ela queria destruir os sonhos da minha vida, os projetos, as promessas, para que não se cumprisse. Foram 3 anos ardilosos, anos terríveis, de muito choro, de muito pranto, de muita dor, de muita angústia. Estava paralisada emocionalmente. Não conseguia expor as minhas emoções. Estava travada. O inimigo tentou destruir aquilo que Deus tinha planejado para a minha vida. Minha voz estava com dificuldade para cantar, para falar. Não tinha forças para fazer as tarefas domésticas. Sentia muita dor na minha cabeça, barulhos horríveis na minha cabeça. Tentava soltar o que eu sentia, mas não conseguia. Muitas vezes me senti sozinha, sem um abraço, sem alguém para orar comigo, para pelejar comigo ali, quando eu estava ali me debatendo na minha cama, tentando me levantar para fazer as coisas da minha casa, coisas que para mim era fácil, como a limpeza da casa, como fazer uma comida, e já não tinha mais forças, nem para tomar um banho. Ficava dias, semanas sem tomar um banho, porque eu não tinha energia. Tinha perdido o sentido da vida. Para mim já tinha encerrado a minha caminhada, não tinha mais motivo para sorrir. Embora que muitas vezes eu falava com o Senhor, bem, eu sei, Senhor, que Tu tudo podes. E que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai me restaurar, que o Senhor vai me curar, que o Senhor está aqui comigo nesse momento. Eu não estou sozinha, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Muitas vezes eu falei isso aí quando eu estava no quarto, na cama, eu chorava, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor nunca me deixou sozinha. Eu fui muito julgada, maltratada, ofendida, abandonada, desamparada por muitas pessoas. Acharam que eu não ia mais voltar a ser como era antes, aquela mulher forte, lutadora, com saúde. Alguém que conseguisse realizar as tarefas, que conseguisse voltar a trabalhar, a participar da obra do Senhor, a cantar e a pregar como fazia outrora, porque a minha voz estava pesada, a minha voz não era mais a mesma, a voz estava pesada, travada para falar. Mas Deus, Ele mostrou o seu poder. A partir do ano de 2025, Deus começou a trabalhar na minha vida após 3 anos terríveis. Não podia sair na rua. Se eu saísse um pouco ali fora, as pessoas, elas paravam para falar comigo, assustada com o que tinha acontecido comigo. Você está doente? Aconteceu alguma coisa com você? E muitas vezes riam da minha situação, porque eu tinha perdido bastante o meu cabelo. Estava com falhas no meu cabelo, no meu couro cabeludo. Estava amarelada, porque eu sou uma pessoa morena, estava amarelada, pálida, com o corpo todo inchado, o meu rosto, meus olhos inchados, quase se fechando. Foi terrível para mim, além de estar doente, não estar bem, ver as pessoas abraçar,
chorar com aqueles que choram, abraçar aquelas pessoas que estão tristes, estão angustiadas. Elas ofendem, elas maltratam, elas desprezam, elas deixam de lado, elas abandonam. Eu me sentia abandonada, desprezada pelas pessoas. Muitos pensaram que eu estava sendo abandonada por Deus, que eu estava afastada dos caminhos do Senhor, que eu estava fora dos caminhos do Senhor, mas não era isso. Era Deus trabalhando na minha vida. Porque antes de eu entrar na depressão, o Espírito Santo de Deus conversou, falou comigo. Eu falei assim: Senhor, eu sei que eu vou passar por um processo muito difícil. Mas se o Senhor começar esse processo, não para. Mesmo que eu chore, meio que eu me espionei, isso aconteceu. Eu chorei e me espionei. Jesus, me ajuda, me restaura. Cura, Senhor, me tira desse abismo, não aguento mais. Pai, me tira dessa terra, não aguento mais. Eu quero ser bênção nas tuas mãos. Eu quero ser usada nas tuas mãos como o Senhor me usava no começo da caminhada. Algum tempo atrás o Senhor me usava na palavra. E quando eu estava com depressão, Deus me dava ministrações lindas, inspiradas do céu para falar com cada ouvinte. Foi maravilhoso. Mesmo com dificuldade na fala, Deus me dava palavras lindas. Eu só abria a Bíblia e Deus me dava a palavra maravilhosa. Aleluia. Salve todos os pais de Jesus. Vamos trazer a mensagem do Evangelho de João, capítulo 2. Tá aí a prova, né? Como que estava a minha voz antes. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus e foram também convidados Jesus e os de seus discípulos para as bodas. Deus restaurou a minha vida. Eu estava com a voz pesada. E muitas pessoas falaram: você está tomando alguma medicação forte? Disse-lhe Jesus: mulher, está com a voz embolada, uma voz pesada. Aí ainda não estava tomando medicação nenhuma. Tomei alguma medicação o ano passado. Esse ano eu dei uma parada. Porque, graças a Deus, Deus tem me fortalecido, tem me ajudado. Deus restaurou a minha vida, a minha voz está leve, está calma. Estou com uma facilidade de falar, de me comunicar. O peso da minha cabeça foi embora, aquele barulho horrível que tinha na minha cabeça desapareceu. Estou mais leve, as pessoas hoje em dia me encontram, já percebem a diferença. Como você está melhor, como você está com a aparência melhor, a tua voz está melhor. Agora, as conversas são outras. Essa é a prova viva que Deus, Ele opera milagre. Ele cura, Ele restaura, Ele transforma a vida. Ele cura a pessoa que está com depressão. Assim como eu li essa palavra, o choro pode... Conhecerei a cidade do meu grande rei. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Feita por suas mãos. Olha só a dificuldade para mim cantar. Estas que um dia foram pregadas numa cruz. Eu não tinha força para cantar. Eu tinha muita falta de ar, voz pesada. Oh Deus, eu sou grata a Deus por esse milagre. Muitos duvidaram. Muitos pensaram que eu jamais ia conseguir superar e superei, graças a Deus. Que chegamos neste batidão, dia 1º de junho de 2024, 9 anos da Rádio PV. E aqui na bancada comigo, missionária Tatiana, muito boa tarde.
Muito boa tarde, pastor Fabiano. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos ao vivo no Batidão de Jesus, especial do 9º ano do aniversário da Web Rádio PV. É isso aí. Deu o ihu do pastor Paulo, hein? Uhul, é assim? Uhul! Muito em breve conhecerei a cidade do meu grande rei, cidade santa, feita por suas mãos estas que um dia foram pregadas. Aí é uma demonstração, né? De quando eu estava com depressão, eu estava participando da rádio, mesmo assim, né? Participei por 2 anos consecutivos da rádio. Eu tive que parar um pouco, infelizmente, porque a situação piorou. A depressão, ela ficou pior depois de 2 anos. Eu tive que me afastar das atividades, eu tive que fazer um tratamento, passar por tratamento médico, porque Deus também deixou a medicina, não é que eu não acreditava, na verdade, eu não queria passar por tratamento, eu queria que Deus me curasse, mas eu tive que passar por esse tratamento, tomar medicação, passar por vários testes, foram meses. Quando eu aceitei o processo de Deus na minha vida, Deus começou a mudar a minha história. Assim como Deus fez na vida de Jó. Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Eu tive que entrar e aceitar aquilo que Deus tinha para com a minha vida. É muito grande o testemunho. Contei um pouco, é um resumo de tudo que eu passei. Mas eu me superei. Eu sobrevivi. Senhor, Deus maravilhoso Pai, sou grata a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida. Obrigado, Deus, por cada livramento. O Senhor me tirou como uma flor de um jardim ali no meio da minha família. O Senhor restaurou a minha vida, Senhor. O Senhor mudou a minha história. O Senhor prometeu uma vez para mim que o Senhor ia mudar a minha história. O Senhor mudou. Hoje estamos aqui com uma nova história, trabalhando para o Senhor através de uma rádio. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, que através da minha vida muitas pessoas vinham para Ti, através das palavras que saíssem da minha boca, muitas vidas ganharia para Ti, Senhor. Eu sei que está alcançando muitas vidas, Jesus, muitas famílias, muitos que estão desesperados, que estão tristes, que estão depressivos. O Senhor está alcançando nesse momento, assim como o Senhor alcançou a minha vida. Obrigado, Senhor. O Senhor afirmou que abriu uma grande porta e ninguém ia fechar. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu a promessa na minha vida. Estamos aqui, Senhor, afirmando. Estamos aqui vivendo esse momento maravilhoso, momento que o Senhor cumpriu com a Tua promessa, vivendo os propósitos do Senhor. Aguentamos o processo, estamos vivendo o propósito do Senhor na nossa vida, Jesus. Abençoa os ouvintes, abençoa cada família, venha restaurar, venha curar, venha libertar, venha salvar, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado a cada um de vocês
que pararam esse momento para ouvir esse testemunho. Amém. Glória a Deus.